Glória a Deus. O tema que Deus gerou no meu coração para essa palavra é permanecendo em Cristo. Repete comigo. Permanecendo em Cristo. Em Cristo. Eu não sei se vocês viram, mas viralizou nas redes sociais essa semana a abertura das Olimpíadas lá, da cena da Santa Ceia. E basicamente eles estavam tentando ali deturbar tudo aquilo que a gente acredita. É óbvio que aquela imagem não diminui o poder de Deus, mas de uma certa forma eles buscam ofender aquilo que a gente acredita, né? A nossa fé. E o que eles buscam com aquilo? É quebrar e levar a gente para o lado do lado. Não tem nada a ver, é só uma imagem, etc, etc, etc. Com isso, aquilo vai relativizando, vai tornando como nada a ver aquilo que já era certo para nós. Então, nós como cristãos, a gente precisa sim se posicionar e mostrar que a gente não está de acordo com aquilo. Aquilo não vai diminuir o nosso Deus, mas uma vez que eles querem ofender, a gente tem que se posicionar e falar, isso está errado. E o que muitas vezes as pessoas fazem, né? Essas pessoas, eles querem o nosso respeito, mas eles não sabem respeitar. Não sabem respeitar a fé alheia. Todo mundo pode falar, mas quando a gente quer falar alguma coisa, a gente não pode. Então a gente precisa se posicionar. E aquele momento de ceia é muito ligado ao contexto que essa palavra que fala de videira, de permanecer em Cristo, que também foi durante a última ceia de Cristo que ele estava conversando e dando direcionamentos. Por quê? Logo depois viria o momento que ele seria preso, que ele seria ali crucificado e depois teria a ressurreição. Mas antes disso, ele traz um direcionamento para as pessoas. E qual que é esse direcionamento? É que a gente precisa permanecer conectado em Cristo. Que a gente precisa permanecer ligado em Cristo. Porque uma vez que a gente está ligado em Cristo, nós vamos gerar frutos e frutos bons. Se a gente não está conectado em Cristo, a gente não é reconhecido como amigo de Cristo, a gente é reconhecido como escravo. E Deus fala, aquele que fica conectado em mim, ele não vai ser reconhecido como escravo, mas vai ser reconhecido como amigo de Deus. Então que você seja reconhecido como uma pessoa que é amigo de Deus, uma pessoa que se relaciona com Deus. Aqui a gente traz essa visão, qual é o que significa a gente está conectado a essa videira. Por que um galho, né, um ramo, ele fica ligado à árvore? Porque é aquela maneira dele receber os nutrientes, dele permanecer forte, dele permanecer em crescimento. Então, uma vez que você está conectado em Deus, você recebe fortalecimento, você recebe crescimento e você gera fruto por onde você passa. Agora, se você não se conecta com Deus, você não consegue gerar essas coisas. Então, o que significa a gente permanecer em Deus? Se trata de um relacionamento com Ele. A única maneira de você gerar frutos é quando você está conectado com Cristo. Imagina, vocês já pegaram uma árvore lá, você quebra o galho. Aquele galho vai morrer ou vai viver? Vai morrer ou vai viver? Vai morrer. A mesma coisa nós aqui. A partir do momento que você decide se desconectar de Deus, você vai morrer espiritualmente. Mas eu creio que nós teremos uma igreja conectada com Deus nessa noite. Uma igreja conectada com o Espírito Santo. Mas Lucas, como que eu tenho essa conexão? Essa conexão, esse permanecer, ele não se trata de um evento único. O permanecer conectado com Cristo não se trata simplesmente do dia que você aceita Jesus, mas o permanecer em Cristo se trata daquilo que você cultiva com Jesus. Ou seja, como que você cultiva seu relacionamento com Deus? Em oração, leitura da palavra, relacionamento, estando na igreja, buscando a presença dEle, buscando o direcionamento dEle. Então, a sua permanência em Cristo, ela vai estar ligado à sua obediência da palavra, à sua obediência a Deus, à sua comunhão com Deus e também à sua comunhão com a sua igreja local, a comunhão com os irmãos. A comunhão faz parte da obediência a Deus. Então, nós precisamos nessa noite buscar permanecer em Deus. E o permanecer é cultivar o nosso relacionamento com Deus. Abre para mim Daniel 6, Marquinhos.
Daniel 6, versículo 10. Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel, ele era uma pessoa que estava permanente em Cristo. E ele, de que maneira que ele cultivava isso? Tendo uma rotina de oração, tendo um tempo de oração a Deus. A nossa vida com Deus, ela tem que atravessar as paredes da igreja. Aqui é o nosso centro de treinamento, é a nossa Jerusalém. Mas tudo que a gente absorve aqui, a gente tem que levar como transformação lá para fora. E a gente vê aqui Daniel, um exemplo para a gente, como que ele cultivava esse permanecer em Cristo. Como que ele alimentava essa questão dele ser um ramo que estava na videira, orando. Então nós seremos uma igreja poderosa que tem uma vida de oração em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, tenha uma vida de oração na sua casa. Tenha uma vida de oração com a sua família. Inúmeras noites, eu até conto para a Tainara que eu acordava e via meu pai, não tanto de madrugada assim, porque ele já acordava de madrugada para trabalhar, né? 4 horas da manhã tentava trabalhar. Mas inúmeras vezes eu acordei à noite e minha mãe lá, orando por mim, ou então orando pelo corredor de casa. Porque ela estava cultivando a vida dela com Deus. Estava intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Então se você quer estar conectado com Deus, você precisa ter tempo de oração com Deus. Você precisa ter tempo de relacionamento com Ele. É como a questão de conversar com Deus. As pessoas que são casadas, que namoram, que têm amigos, sabe? Como que a gente vai ser casado e não vai conversar com a nossa esposa, né? Não, presbítero? Como que você vai conversar, você quer ser casado com Deus, Deus é o seu noivo, você como igreja é noiva de Deus e você não vai conversar com Ele? Imagina aí ficar 5 dias, não, fico 5 dias em silêncio, 6 dias em silêncio, no domingo que eu vou na igreja eu vou conversar com Deus. Ou na terça-feira, ou na sexta-feira que eu vou na igreja eu vou conversar com Deus. Não é o suficiente, isso é só a base. Isso tem que ser o seu start, é o seu nível raso. Mas eu quero te desafiar aqui, com base na palavra de Deus, a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus a partir de hoje. E você vai colher os frutos desse relacionamento profundo. É fácil? Obviamente não é, mas a gente precisa se esticar. A gente precisa se desafiar. Eu estava aqui orando. Uma coisa é a gente orar sozinho, né, presbítero? Outra coisa é a gente orar aqui no microfone de frente para a igreja. Eu falei assim, eu poderia correr para os presbíteros, queria falar, presbítero, me ajuda, ora aqui um pouquinho também. Chamar o irmão Leandro, chamar outra pessoa e orar. Eu falei, não, eu vou me desafiar aqui. Eu vou orar até o final, Eu me desafiei, agora é algo que eu tenho o hábito de fazer? Orar no microfone em tanto tempo? Não é. Mas eu me desafiei, eu quero te encorajar também. Se desafie na sua vida com Deus. Não aceite o raso, não aceite o mínimo. Fala, é isso que eu consigo, não, mas eu vou tentar aqui. Todo dia eu vou parar 5 minutos para falar com Deus. 5 minutos, se eu não tiver a palavra eu vou ficar em silêncio. Mas todo dia eu vou parar e vou falar com Deus. A gente vê Daniel, então 3 vezes no dia ele para. O que ele estava mostrando aqui? Que ele era obediente a Deus, que ele tinha uma vida devota a Deus. E por ele ser conectado com Deus, ele não queria se dobrar diante do povo lá. Davi, abre para mim Salmos 63, versículo 1. Davi também era um homem de oração, que tinha a necessidade de buscar a Deus de maneira intensa. De maneira intensa ele buscava a Deus. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em terra seca, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, a minha alma tem sede de Ti. Ele está comparando aqui como uma terra seca, de tanta sede que ele tem. A minha alma tem fome de Ti. Eu fui no mercado hoje com a minha esposa.
Aí nós chegou lá no Chama, era tipo 1h da tarde, e quando eu cheguei lá, a fila tava quase na porta, né? O povo deixa tudo pra última hora. A fila do açougue. Exato, a fila do açougue. Aí na hora que a gente entrei naquela fila, eu falei, ih, amor, que a gente vai ficar pelo menos 1 hora nessa fila fácil. Aí ela mandou, vixe, eu acho que eu vou comer com mais fome ainda. Porque ia demorar ainda mais pra gente fazer o nosso almoço. Então, aquela sensação de fome, sabe? Que a gente tem que falar, meu Deus, como vou demorar tanto para comer que a minha fome está até aumentando. É essa fome que a gente precisa ter da presença de Deus. É essa fome que a gente precisa ter da palavra de Deus. Aquela fome que a gente fala, nossa, quando eu parar e entrar no meu tempo de oração, entrar na presença de Deus, eu vou buscar com Ele com tanta intensidade, mas tanta intensidade, até a minha fome ser saciada. Até a minha sede ser saciada. Aqui ele fala, a minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito, como se eu estivesse em uma terra seca e cansada, onde não tem água. A gente precisa ter a sede de buscar Deus intensamente. A gente precisa buscar Deus intensamente. A palavra de Deus também vai dizer que Ele tem prazer na lei do Senhor, e na lei Ele medita de dia e de noite. Ou seja, a gente precisa meditar diariamente em Deus, constantemente em Deus. E eu tenho buscado isso com a Tainara em casa, a gente ter tempo de leitura da palavra. A gente para, a gente começa a ler, começa a discutir, mas por que será que isso? Mas como que Deus existiu? Deus não tem esse momento que Deus existiu. Deus é, eu sou. Então, são às vezes pensamentos que a gente só vai ter, questionamentos que a gente só vai ter se a gente parar para entender o que Deus está falando aqui na nossa Bíblia. A gente precisa conhecer a razão da nossa fé, até para dialogar com pessoas com outros pensamentos, com outras religiões. A gente viu, esses dias viralizou o vídeo de uma pessoa que ela era cristã e ela se converteu ao Islã, porque ela entendeu que aquilo era a verdade para ela. Aí a gente começou a questionar, mas como que pensa essa outra religião, o Islã? A gente pensa que eles acreditam em outra coisa, mas eles também acreditam em Jesus. Eles reconhecem Jesus. Só que eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Como é, presbítero? Como Salvador. Eles não veem Cristo como Salvador. Então, só nisso, a gente já entende que é uma religião diferente. Eles vão querer falar que Alá é a mesma coisa que o nosso Deus, que é a mesma coisa que God, mas não é. Porque se fosse a mesma coisa, Jesus seria filho dele. Então, assim, a gente precisa ter essa sede para entender e ter a nossa fé muito mais fortalecida. Mas a gente só vai conseguir ter esses questionamentos se a gente buscar a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês, o significado da gente permanecer em Jesus, permanecer em Deus, é a gente ter tempo de oração, de busca de palavra, comunhão com Deus e comunhão com o corpo, comunhão com a nossa igreja. Agora, por que a gente tem essa necessidade da dependência? Assim como um ramo, se a gente pega a árvore, ela vai ser quebrada, esse ramo, ele murcha, ele morre, e é isso que vai acontecer com Deus. Então, a nossa força, a nossa sabedoria, ela vem justamente dessa conexão com Deus. Abre aí em Juízes 16, versículo 16 também. Juízes 16, versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Próximo. E descobriu-lhe de todo o seu coração e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Aqui, o que a gente está falando de quem? De Sansão. Sansão, ele simplesmente revelou o ponto fraco dele, contou que o segredo dele ali era o cabelo dele, que Deus estava com as forças ali.
E ele contou para ela o que ela tinha que fazer para ele perder as forças. Ela estava vários dias tentando derrubar ele, não conseguia até que ele abriu o bico. Nessa que ele abriu o bico, vai para o versículo 19 aí, Marquinhos, desse mesmo capítulo, só avançar para o 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo e de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Próximo. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como antes e me sacudirei, porque ele, ou seja, porque Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então, várias vezes o inimigo vinha, Sansão, vai vir mexer comigo? Vou levantar e vou quebrar todo mundo. De novo, o inimigo vinha, vou levantar e vou quebrar todo mundo. Sansão abriu o bico do o que era o pacto dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. De repente os inimigos vêm, ele levanta de novo para poder contra-atacar o inimigo. Porém, ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. E porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele, o Espírito tinha se afastado dele, na verdade ele levantou e foi para a batalha totalmente enfraquecido. Então será que você não está indo para a batalha enfraquecido porque você não tem cultivado o seu pacto com Deus? Não tem cultivado o seu relacionamento com Deus? E o que acontece com Sansão? Ele é capturado. Ele é capturado porque ele deixou que o Espírito se retire dele. Mais para frente a gente vai ver Sansão, Deus restaurando a força de Sansão. E eu quero declarar que a sua conexão com Deus vai ser restabelecida em nome de Jesus. E mesmo que esteja abalada essa conexão com Deus, eu profetizo que nessa noite ela vai ser restabelecida. A sua conexão com Deus vai te fortalecer e você vai levantar amanhã na sua segunda-feira muito forte, cheio do Espírito Santo, para lutar todas as batalhas e conquistar a vitória que você tanto está precisando. Você vai conquistar a vitória, então você precisa ter essa permanência, a gente tem a necessidade de estar sempre conectado com Deus para não acontecer o que aconteceu com Sansão, para não acontecer do Espírito Santo do Senhor se retirar da gente. O Espírito Santo não pode se apagar, mas a gente precisa jogar a lenha, que a lenha é o quê? É a oração, é a palavra, é o tempo de comunhão com Deus, o tempo de comunhão com a igreja. É a gente ter essa clareza. E o que glorifica a Deus? Então eu falei pra gente 2 pontos. Primeiro ponto, o significado de permanecer em Cristo. Depois a gente falou a necessidade dessa dependência. E agora eu vou falar pra você o fruto que glorifica a Deus. Porque a árvore, você reconhece que ela é boa pelo fruto. A gente reconhece a árvore que é boa pelo fruto. Então se o fruto tá ruim, você já fala, nossa, a árvore aqui não presta, tá dando uns negócios só ruim aqui, só atrai bicho, só faz nada. A mesma coisa nós, se a gente está conectada com Deus, a gente permanece em Deus, nós precisamos produzir bons frutos. E qual fruto eu quero te desafiar a você produzir hoje? São justamente os nossos frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, aqui está os frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é o que vai traduzir as nossas ações aí fora. As pessoas precisam olhar para a gente, volta um versículo aí, Marquinhos, e olhar assim, nossa, mas por que o presbítero é uma pessoa tão da paz assim? Ele vai falar, é o Espírito Santo. Não é verdade? Por que o Lucas, né, sei lá, tem tanta fé? É o Espírito Santo de Deus.
Por que o Henrique tem tanta alegria? Tá só rindo. É o Espírito Santo de Deus. Faz sentido? Então a gente precisa cultivar o Espírito Santo, sabe? Os frutos do Espírito Santo são esses. A gente precisa trazer ele com ação. Não é só o sentir o Espírito Santo. É a gente mostrar os frutos do Espírito. A gente tem a história aqui do bom samaritano, que basicamente o rapaz aqui, o homem foi atacado por ladrões, foi deixado na beira da estrada, passou o levita, passou o sacerdote, ninguém parou para ajudar ele, até que o samaritano, que era uma pessoa rejeitada e desprezada culturalmente pelos judeus, parou e ajudou, socorreu. Na hora que ele parou e ajudou ali, foi um sinal de amor. Ele mostrou o fruto do Espírito, ele foi amável, ele olhou para aquela pessoa com compaixão e deu amor. A gente vê também Jesus, ele com paz, quando estava tendo aquela tempestade, todo mundo desesperado, Jesus tirando o cochilo da tarde dele lá, e o povo todo desesperado. Jesus acordou, abriu a boca e falou: calma, filhinhos. E acalmou tudo. Sabe aquela pessoa que você vê assim, meu Deus, está uma crise, está tudo bagunçado, e aquela pessoa está falando assim: não, calma, a gente vai resolver, vai dar certo, a gente vai conseguir. É o fruto do Espírito. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser cheia do Espírito Santo nessa noite, e você vai ser essa pessoa que vai falar: calma, a gente vai conseguir, a gente vai resolver, vai dar tudo certo, vai dar certo, porque a paz do Senhor vai estar com você. A gente vê a paciência de Jó, sendo crucificado ali, basicamente, às vezes até se arrependendo de ter nascido, porque estava sendo muito provado, mas mesmo assim foi paciente até o fim. Fruto do Espírito: amor, alegria, a paz, a fé, a mansidão, é fruto do Espírito. Abraão é um exemplo de fidelidade, que Deus falou para ele: ó, larga aqui, vai para a terra que eu estou te mostrando. E ele foi. Ou seja, exemplo de fé, trazendo o Espírito Santo. Então, irmãos, tudo que a gente aprendeu aqui sobre permanecer em Cristo, eu quero te encorajar a aplicar na sua vida a partir de hoje. Quero que você reflita. Primeiro ponto: priorize o seu tempo de conexão com Deus. Reserve um tempo diariamente para você ler, que seja 2 capítulos, 1 capítulo, 7 capítulos. Para você orar, que seja 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Reserve um tempo com Deus. Eu sei que às vezes a gente ora, não, já vai andando, vai orando e vai falando com Deus, mas reserve um tempo de exclusividade também. Um tempo que você vai parar e falar: deixa eu orar aqui. Deixa eu orar aqui. Segundo ponto: busque a Deus e dependa de Jesus em todas as suas circunstâncias. Ou seja, quando você estiver em dificuldade, busque nele. Quando você estiver ali na alegria, agradeça a ele. Na dificuldade, busque força nele. Na alegria, agradeça a ele. E busque produzir os frutos. Queria chamar as minhas meninas do louvor aqui à frente, a gente já vai encerrar. Então, eu quero que a gente como igreja hoje, e eu gosto de falar porque eu estou me desafiando também nesses tempos de leitura, nesse tempo de palavra, nesse tempo de oração. Eu quero que você se desafie também. Coloque um desafio para que você venha priorizar a sua conexão com Deus. Priorizar o seu tempo com Deus. Se você realmente ama a Deus, vai ser o seu momento de mostrar que você vai ter tempo com Ele durante essa próxima semana, que você vai ter tempo de leitura da palavra com Ele durante essa semana, e sobretudo você vai buscar produzir frutos do Espírito Santo. Tem até um vídeo que viralizou um tempo atrás, não sei se a igreja já viu, que a mulher estava lendo lá: os frutos do Espírito Santo é a paz, o amor, a longanimidade. Aí o filho dela vai lá e enche o saco dela. Ela: sai daqui! Então, ou seja, ela estava lendo ali os frutos do Espírito Santo, mas não estava produzindo. Então, eu quero encorajar vocês, igreja.
a gente a produzir os frutos do Espírito Santo. Vamos se colocar de pé. Pode soltar o louvor. Feche os seus olhos. Converse com Deus nesse momento. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai amado. A sua palavra foi lida e foi entregue. Jesus, que nós possamos buscar ter o nosso tempo com o Senhor. Que nós possamos buscar, meu Pai amado, ter tempo de palavra com o Senhor. Igreja, reflita nesse momento como está a sua vida com Deus, além da igreja aqui. Aqui é a sua base, o seu centro de treinamento. Mas como que você tem produzido os frutos lá fora? Pergunte a Deus se Deus está satisfeito. Pergunte a Deus o quanto Ele quer mais de você nesse momento. A nossa transformação vai acontecer a partir do momento que a gente tomar a decisão de mudar, de sobretudo agir.